Liberdade de imprensa em Minas. O que você faria se um depoimento seu fosse editado e usado fora do contexto para o qual foi dado? O que você faria se, de repente, um depoimento seu fosse usado sem sua autorização para fins políticos? O que você faria se isso fosse feito justamente por pessoas que dizem defender a ética e a liberdade? O que você faria se os responsáveis, para fugir da legislação e da justiça, hospedassem esse depoimento na internet em endereço fora do Brasil? Talvez você não pudesse fazer nada, só lamentar, só se sentir impotente diante da mentira e da manipulação. É assim que muita gente está se sentindo ao ver um vídeo que divulga depoimentos editados e não autorizados de jornalistas mineiros na internet para tentar provar que existe pressão política sobre a imprensa em Minas. Nesses depoimentos, as pessoas ouvidas comentaram vários assuntos, mas o depoimento foi editado com o objetivo de forçar um tipo de conclusão que não é verdadeira. Veja o que os mesmos jornalistas dizem sobre isso, agora sem edições. Em momento algum, durante o depoimento que fiz, eu atribuí responsabilidade a quem quer que fosse do governo de Minas Gerais. E reitero isso aqui. Tá? Então, por isso não vejo cabimento, não faz sentido, é uma coisa despropositada a utilização de um depoimento meu com fins eleitorais. Isso é um vexame, é um absurdo. Né? Então, do qual eu jamais autorizaria e jamais vou autorizar. Olá, meu nome é Hugo Braga, eu vim aqui voluntariamente, eu preciso fazer duas declarações importantes a respeito de um depoimento que eu dei há aproximadamente 2 anos atrás para o então estudante de comunicação Marcelo Baeta. O tema do trabalho dele era um documentário, era liberdade de imprensa, e ele veio me perguntar para que eu contasse para ele a história da minha demissão do Estado de Minas. Eu falei para ele duas coisas importantes. Em primeiro lugar, nunca fui cesseado no exercício profissional no Estado de Minas, nunca fui censurado, nunca fui limitado no exercício da minha profissão. Em segundo lugar, eu tenho uma crença, tinha na época e continuo tendo até hoje, que o governador Aécio Neves não pediu a minha demissão ao jornal Estado de Minas. Eu fui demitido, ele não pediu a minha demissão. Sobre a demissão do profissional da Rádio Itatiaia, veja o que o diretor da emissora, Márcio Dotti, disse sobre o assunto em correspondência feita em 2004. Tendo em vista as versões absurdas surgidas a partir da demissão do jornalista Paulo Sérgio, passo a informar detalhadamente as circunstâncias que levaram ao fato. Adianto, entretanto, que logo após publicada no jornal Pauta, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, a versão incorreta do fato, a Rádio Itatiaia endereçou ofício à entidade, do próprio punho de seu diretor-presidente, Emanuel Soares Carneiro, não tendo o referido ofício merecido publicação no mesmo jornal, nem servido para orientar os posicionamentos daquele sindicato, que continuou agindo com base nas interpretações mentirosas do fato em questão. Vamos aos fatos. 1. No programa Itatiaia Patrulha do dia 14 de junho de 2003, seu apresentador da época, senhor Paulo Sérgio, proferiu palavrões ao comentar um fato e, depois de se dizer surpreso pelo que havia feito, inexplicavelmente repetiu os palavrões mais 2 vezes. Anexo, cópia em MP3 com o trecho do referido programa. 2. Tal fato foi confirmado pela direção da Rádio Itatiaia. Comprovado o ato, decidiu-se por uma reunião com o apresentador, já que a linguagem, o formato de apresentação e a postura diante das notícias estavam exigindo reparos e expondo a emissora a questionamentos na justiça, chegando ao absurdo dos palavrões no programa. Na segunda-feira seguinte ao fato, dia 16 de junho de 2003, o senhor Paulo Sérgio foi convidado por mim a participar de reunião marcada para 16 horas do dia 17 de junho de 2003, comigo e com o diretor-presidente da empresa, senhor Emanuel Soares Carneiro. 3.
Antes do horário marcado para a reunião, o senhor Paulo Sérgio fixou um bilhete no quadro de avisos da redação de jornalismo, despedindo-se dos colegas. Voltou-se para o repórter Laudível Carvalho e disse: "Assumo o programa porque eu estou indo embora." Em seguida, o senhor Paulo Sérgio deixou as dependências da empresa. 4. Dias depois, o senhor Paulo Sérgio procurou o departamento de pessoal da emissora e, em conversa com o senhor João de Deus, chefe do setor, manifestou seu desejo de deixar a emissora. Note-se que, até aquele momento, a empresa não havia tomado qualquer medida em relação ao senhor Paulo Sérgio. 5. O senhor Paulo Sérgio assinou seu pedido de demissão em 9 de julho de 2003, conforme consta de documento em anexo, tendo, entretanto, solicitado à empresa que convertesse o pedido em dispensa para que pudesse sacar seu FGTS. Explicado o fato, fica evidente que ele não comporta as distorções que têm motivado a exploração sistemática do assunto com total desprezo pelos esclarecimentos que foram feitos em agosto de 2003, data do ofício encaminhado ao Sindicato dos Jornalistas. Escute agora a gravação do comunicador Paulo Sérgio, em que ele profere no ar os palavrões que originaram o seu pedido de demissão. Quem vai restituir? Quem vai pagar por essa vida? Porque ninguém paga. Não se paga isso não. Eu garanto pra vocês, se tivesse preso o filho da puta. Agora já falei. Eu Maré, filho da puta, acabou. Filho da puta, acabou. Pô, pega o cara. Se pega o cara e prende. A tese de que o governo do Estado faz pressão sobre a imprensa foi levantada como bandeira política pelo Sindicato dos Jornalistas, cujo presidente, coincidentemente, assumiu publicamente o seu comprometimento político. Ele é agora funcionário remunerado do governo do PT em Contagem. Um representante de classe que é remunerado em cargo político de confiança, ético, não? Várias versões fantasiosas contra o governo de Minas foram trabalhadas também no episódio da demissão do comunicador Jorge Cajuru, da TV Bandeirantes. Mas o que ouviu-se foi um profundo silêncio sobre as eventuais pressões que teriam sido feitas junto ao SBT pelo governo Lula para tirar o jornalista Boris Casoy do ar. Sobre o caso Jorge Cajuru, veja o que o próprio apresentador disse em entrevista concedida. É claro que para mim seria muito cômodo deixar o Aécio levar a culpa por eu ter sido demitido. Não faço isso porque simplesmente não é verdade. Ele não é o culpado desta situação.